Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nós iniciamos mais um dia, mais uma semana. Louvado seja o teu nome, porque Senhor é o Deus que está conosco. Louvado seja o teu nome e engrandecido, porque nos meios das dificuldades, das batalhas mesmo, o Senhor está conosco. O Senhor está nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo. Pai, obrigada, porque essas batalhas nós não vencemos sozinhos, mas nós temos o Senhor conosco. Obrigada, porque ainda que é difícil, ainda que tem momentos que achamos que não vamos suportar, o Senhor nos ajuda a passar por cada uma delas. Talvez você se encontra no momento de deserto. Talvez você esteja falando assim, nossa, mas como assim passar? Porque eu me encontro há muito tempo na mesma situação. Eu quero te falar que tem um Senhor, que tem um Deus, que tem um Pai que te ajuda a passar. O Senhor te chama para passar por essa situação. Ele não te chama para você permanecer nela. As situações, ela tem que passar na nossa vida. Mas nós não podemos permanecer nela. Ficar constantemente nessa situação. Não. Nós temos que ter o nosso foco, o nosso olhar para o Senhor Jesus. A nossa face, ela tem que se direcionar para o Senhor. Se eu começar a olhar para a minha direita, se eu começar a olhar para a minha esquerda, se eu começar a olhar para as dificuldades ou obstáculos que estão, sobre as nossas vidas, nós paramos. Nós nos paralisamos diante dos problemas, porque são muitos. Todo mundo tem problemas. Termina um, começa outro. Às vezes não chega nem a terminar, já tem outro para a gente enfrentar. Mas se a minha caminhada eu ficar prostrado, olhando, às vezes até tentando ali resolver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu vou me prostrar diante daquilo. E esse problema, talvez ele é pequeno, ele se torna grande, e talvez você olhe e vê um problema grande mesmo. Mas a questão é, eu me paraliso diante dele. Eu paro de caminhar. Eu paro de prosseguir. Eu paro de fazer aquilo que Deus deseja que eu faça e começo a fazer como eu desejo, da maneira que eu quero.
Aí o meu tempo nesse deserto, nessa dificuldade, que seria, vamos pôr ali, 10 minutos, ela fica dias, às vezes meses, às vezes anos. Porque às vezes eu não quero ouvir a voz de Deus. Vamos supor, alguém faz algo para minha vida, eu tenho duas opções. Uma, ficar questionando, murmurando, né? Julgando, me achando às vezes melhor e às vezes naquele momento eu fui numa maneira melhor mesmo. Ou eu tenho a outra opção, liberar perdão e falar: Deus, eu não quero ficar preso nisso aqui não. Ela está perdoada e continuar prosseguindo no Senhor. Sabe por quê? Mas Dani, como assim perdoar? Sim, da mesma maneira que eu perdoo, que eu libero perdão, que eu falo: Senhor, eu não quero ficar preso a essa situação que me magoou. Da mesma maneira, as pessoas são conosco também, porque nós também magoamos. Nós também deixamos as pessoas tristes. E melhor ainda, o Senhor é conosco, Ele perdoa os nossos pecados. Se eu não perdoo os meus pecados, como que se eu não perdoo o pecado das pessoas, como que eu vou chegar diante de Deus e falar: Pai, eu pequei, eu errei e eu preciso que o Senhor me perdoe? Com que cara que eu vou chegar diante de Deus? Mas essa caminhada, ela precisa ser assim, ó, rápido, né? Esse estado de situação que você tá, de tristeza, de tribulação, de dificuldade, não pode levar muito tempo na sua vida, porque o teu alvo é o Senhor Jesus. O nosso alvo é Deus. E em Salmos 30, 5 diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode estar triste, chorando, magoado, com raiva, com ódio. Tudo bem, é normal. Nós somos carne. Quem diz que ninguém passa por isso? Que ninguém sente isso? Mas à noite eu tô nessa situação. Mas você tá vendo que de manhã, quando amanhece, a alegria já tem que tomar minha face? Já tem que ser resolvida essa situação? Temos aí 12 horas para resolver essa situação. Eu não posso permanecer com o mesmo choro, na mesma situação com que eu fui dormir. De manhã, a minha face ela tem que se virar para o Senhor Jesus e saber que Ele é o Deus que muda toda a situação da minha vida. Que a minha esperança está nele. Que a minha cura, a minha transformação, o perdão está nele. O eu liberar perdão também está nele. Porque por mim eu não faria isso. Por mim eu não faria. Mas como o Senhor me disse, né? Perdoa. O Senhor ensina-nos a perdoar. E se eu quero ter uma caminhada com o Senhor, eu preciso seguir o Mestre. Eu preciso seguir as suas instruções. Eu preciso fazer exatamente como ele faria, como ele fez. Nos pés da cruz, né, estavam todos aqueles que machucaram, cuspiram, bateram, furaram, açoitaram. Estava ali nos pés da cruz. E o que Jesus falou para o Pai? Eu creio que a situação de Jesus, ele é muito, eu acho que 300 mil vezes mais dificuldade do que nós passamos, né? Porque a maneira, né, ele foi tratado, né? A maneira que fizeram com ele é muito maior do que faz com a gente. E quando Jesus estava perto, né, a entregar o seu espírito a Deus, ele falou o quê? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor pediu para que Deus perdoasse eles. Né? Eles estavam arrependidos? Eles tinham parado de fazer o que estavam fazendo? Não.
Não tinha um arrependimento. Eles continuavam ali zombando, né, de Jesus. Mas o Senhor não olhou para aquela situação. O Senhor olhou para Deus. Jesus olhou para Deus e falou: Pai, o Senhor me ensinou a perdoar. Então, perdoa, Pai. Porque eles não sabem o que fazem. Amém? E assim nós temos que ser, né? Todos os dias da nossa vida. Ter Deus como exemplo na nossa vida. Ter o Senhor Jesus como exemplo na caminhada dele, de tudo aquilo que ele nos ensinou, de tudo aquilo que ele, né, colocou na palavra para deixar como ensinamento para nós. E cada momento que o Espírito Santo age dentro da nossa vida, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a tirar aquela sujeira que está dentro do nosso coração, que às vezes eu mesmo coloquei, ou às vezes foi lançada dentro de mim, mas o Senhor fala assim: ó, limpa, limpa, porque eu quero encher, mas eu não posso encher algo que já está cheio. Você precisa se desvaziar de si mesmo, das tuas vontades, daquilo que você acha certo, daquilo que você acha correto, desvaziar de você mesmo e se encher do óleo precioso da presença de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aqui no 11 também diz assim, ó: converteste o meu pranto em fôlego, em folguedos, e tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O Senhor fala assim: olha, ele tira aquilo que está triste na nossa vida e ele acrescenta a alegria dele. A alegria dele não depende de uma circunstância, de uma situação, de um obstáculo. A alegria dele depende de você estar nele e querer mudança e transformação para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe esse dia e abençoe essa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.